meia-noite na floresta uivante. Subitamente, algo enorme colidiu e ressoou através da floresta misteriosa. Eu tive outro sonho, papai, com a mamãe. Você já tem idade suficiente para não ficar com a cabeça nas nuvens. Tem que manter os 2 pés no chão, não é? Tá bem. Não, eu já li A Ilha do Tesouro, O Último dos Moicanos, O Mágico de Oz, O Rei dos Anéis, 20.000 Léguas Submarinas, Tarzan e... Esse é muito especial. Amigos, eu sei por que estão aqui. O nada está destruindo nosso mundo. Ainda existe uma única chance. Seu nome... Atreio. Você deve saber que vai sair numa missão. Vai ser perigoso. Quando começa? Agora. E deve se apressar, Atreio. O nada fica mais forte a cada dia. Eu vou tentar. Venha me pegar, Gnor! Eu sou Atreio! Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. Se tu perguntar para 10 pessoas qual o filme que vem na cabeça delas quando tu fala em fantasia, 9 vão te responder A História Sem Fim, né? Não, nada a ver, irmão. Pois é, isso era o que eu pensava também. Mas essa última enquete, ela me mostrou que não é bem assim. Foi apertado. Mesmo tendo sido por um nariz de diferença na chegada, hoje a gente vai revisitar uma das maiores histórias de fantasia de todos os tempos. Então, já tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo! Sim, nesse eu também estava lá, na primeira fileira. Ah, e olha só, na minha época não tinha a opção de escolher dublado. Não. Era tudo legendado, pelo menos no cinema que eu frequentava. Porque na época era muito caro o aluguel dos rolos de filme e o público era, na maioria, adulto. Então é compreensível que o cinema tivesse apenas uma cópia legendada. E eu, com apenas 8 anos de idade, tinha que tentar ler e curtir a experiência. Mas sabe quem não teve que ler e conseguiu assistir dublado? Não! Quem assistiu pela primeira vez no SBT. Era uma vez. O perigo está cercando toda a nossa terra. O que podemos fazer? Um reino muito distante, cheio de mistério, encanto e magia. É apenas uma história, não é real. Um mundo de sonhos. Ameaçado por uma fantasia perigosa. Afinal, o que é o nada? O nada é o vazio que resta. Desafiando todas as fronteiras da imaginação. Isso já está indo longe demais. Despertando a esperança e o poder de sonhar. Uma viagem fantástica ao doce mundo da ilusão na História Sem Fim. Um grande sucesso do cinema pela primeira vez na televisão. Hoje, Dia da Criança, 9h30 da noite, no Cinema em Casa. Tchau! Oh, coisa boa! Caixinha da memória destravada com sucesso. Como eu falei antes, na década de 80, eu tinha que assistir os filmes no cinema todos legendados. Mas mesmo sem entender uma palavra sequer em inglês e mal conseguindo ler as legendas, esse filme é tão incrível que só de assistir e acompanhar a história me marcou profundamente. E tenho certeza que muita gente sentiu a mesma coisa. Então, fica comigo até o final para saber tudo sobre esse baita clássico. E se tu tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, tu é mais do que bem-vindo. Esse canal é um espaço dedicado para todo mundo que ama as décadas perdidas de 70, 80 e 90.
E quando eu falo As Décadas Perdidas, é um elogio, é um modo carinhoso de lembrar daquele tempo maravilhoso que só vai voltar nas nossas mentes rebobinando aqui no canal. E olha só, discordar na resenha não tem problema nenhum, nunca vai ser uma ofensa discordar. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilha com outros fãs que também amam As Décadas Perdidas. E deixa um comentário que é muito importante. Sempre lembrando, vai ter spoiler. Bastian é um garoto tímido e sonhador que encontra refúgio nos livros para escapar dos problemas da vida real, como o bullying na escola, por exemplo, e a perda da mãe. Um dia, quando ele fugia dos valentões da escola, Bastian entra numa livraria e descobre um misterioso livro chamado A História Sem Fim. Intrigado pelo título, ele decide pegar o livro emprestado sem permissão e se esconde no sótão da escola para começar a ler, descobrindo o reino mágico de fantasia, que está sendo destruído por uma força misteriosa chamada o Nada. Em fantasia, o jovem guerreiro Atreyu é escolhido para salvar o reino da destruição. Com a ajuda do seu leal cavalo Artax, Atreyu embarca numa jornada épica para encontrar uma cura para a Imperatriz Infantil, cuja doença está diretamente ligada ao avanço do Nada. Ao longo do caminho, Atreyu enfrenta diversos desafios e faz muitos amigos inesquecíveis, como o dragão da sorte Falkor e a velha Morla. Enquanto isso, Bastian percebe que ele tem um papel crucial na história, e as emoções dele começam a influenciar o desenrolar dos eventos em fantasia. Depois de enfrentar inúmeras adversidades, incluindo a perda de Artax e um confronto mortal com o lobo Mork, Atreyu chega na Torre de Marfim apenas para descobrir que a Imperatriz, que está à beira da morte, revela que apenas uma criança humana, de fora de fantasia, pode salvar o reino dando um novo nome para ela. Bastian, que inicialmente hesita, finalmente reúne coragem e grita o nome da Imperatriz: Filha da Lua. Assim, ele é transportado para a fantasia, onde ele descobre que a imaginação dele tem o poder de reconstruir o reino. Bastian, então, ele aceita essa responsabilidade e começa a recriar a fantasia, prometendo usar esse poder para fazer o bem, mantendo viva a magia do mundo dos livros. Hoje eu preciso começar falando da trilha sonora antes de falar da produção. Porque essa trilha sonora, além de icônica e épica, ela faz a gente entrar na história do mesmo jeito que Bastian acaba entrando. A imersão que a gente tem ao ver as cenas e ouvir a trilha é algo que transcende o apenas ver um filme. A dupla de compositores responsável pela trilha sonora, Giorgio Moroder e Klaus Doldinger, eles criaram uma atmosfera única e envolvente, com melodias cativantes e sons futuristas que se encaixam perfeitamente no tom mágico do filme. Lembra da resenha do Feitiço de Áquila, que eu falo sobre a trilha sonora incrível, mas que não se encaixa no filme? Pois é, aqui a trilha sonora de A História Sem Fim é tão memorável e perfeita quanto o próprio filme. Ela transporta a gente para um universo de fantasia e aventura, complementando perfeitamente as imagens e emoções da história. Wolfgang Petersen, com grande experiência e habilidade em criar narrativas envolventes, ele entregou uma obra-prima visual e emocional. Ele também é conhecido pelos trabalhos em O Barco, Inferno no Mar, de 1981, Força Aérea 1, de 1997, e O Incrível Troia, de 2004. O filme foi uma coprodução entre a Alemanha e os Estados Unidos, trazendo um toque internacional para o cinema de fantasia. O roteiro foi escrito por Petersen e pelo produtor e escritor Herman Weigel, e o estúdio responsável pela produção foi a Neue Constantin Film, tendo a Warner Bros. Como parceira e distribuidora. Com um orçamento de aproximadamente 27 milhões de dólares, A História Sem Fim foi, na época, o filme mais caro já produzido fora dos Estados Unidos. E o filme adaptou só a primeira metade do livro homônimo do escritor alemão Michael Ende, enquanto, no segundo filme, adaptou a segunda metade, mas com algumas diferenças.
A maior parte das gravações aconteceram na Bavaria Studios, em Munique, exceto as cenas das árvores e o interior da escola, que foram gravadas em Vancouver, no Canadá. As filmagens duraram cerca de 1 ano e, apesar das dificuldades do orçamento elevado, o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um grande sucesso de bilheteria. A crítica foi, na grande maioria, positiva, elogiando os efeitos visuais inovadores e a profundidade emocional da história. Os efeitos especiais de A História Sem Fim são um exemplo incrível de como a criatividade e a engenhosidade podem superar as limitações técnicas. A combinação de bonecos animatrônicos, maquiagem, maquetes, pintura mate e os efeitos óticos permitiu criar um mundo fantástico e memorável. Muitas das criaturas e personagens de fantasia, como o Falcor, o Dragão da Sorte e o Come-Pedras, eles foram criados utilizando bonecos animatrônicos controlados por operadores. Essa técnica permitiu dar vida para os personagens de forma realista e expressiva. Para criar os cenários de fantasia, a equipe de produção também construiu maquetes e miniaturas muito detalhadas, que foram filmadas em conjunto com os atores. Essa técnica era muito comum na época e permitia criar paisagens e ambientes fantásticos de forma muito mais econômica. Os cenários mais complexos e abrangentes foram construídos usando a técnica de pintura mate, que consiste em pintar o fundo das telas e combinar eles com as filmagens em live action. Os efeitos especiais de A História Sem Fim foram um marco para a época e contribuíram significativamente para o sucesso do filme, criando um mundo fantástico e envolvente, utilizando uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras. A História Sem Fim contou com um elenco muito talentoso que deu vida para os personagens icônicos da história. Cada um deles trouxe a sua própria interpretação e contribuiu para a magia e a emoção do filme. Barrett Oliver interpreta Bastian Balthazar Bucks, o garoto que se aventura no mundo de fantasia através da leitura. Oliver trouxe uma doçura e uma curiosidade para o papel, capturando toda a essência de um jovem sonhador. Ele também é conhecido pelos trabalhos em Cocoon, de 1985, Daryl, de 1985 e O Jardim Secreto, de 1987. Noah Hathaway, como Atreyu, é o jovem guerreiro encarregado de salvar fantasia. Hathaway trouxe uma coragem e uma vulnerabilidade para o personagem, tornando Atreyu um herói com quem o público podia se identificar. Outros trabalhos de Noah incluem Amigos Muito Íntimos, de 1982, Troll, O Mundo do Espanto, de 1986 e Netos de Peixe, de 1986. Tammy Stronach, como a Imperatriz Infantil, é o coração de fantasia. Stronach trouxe uma graça e uma sabedoria para o papel, tornando a Imperatriz uma figura icônica do cinema de fantasia. Depois do sucesso do filme, ela decidiu se afastar do cinema, mas a sua performance continua a ser lembrada pelos fãs. Moses Gunn, como Chiron, é o sábio e confiável conselheiro da Imperatriz Infantil. Gunn trouxe uma presença calma e autoritária para o personagem, contribuindo para a profundidade emocional da história. Outros trabalhos notáveis de Moses Gunn incluem Shaft, de 1971, Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, de 1975, e O Destemido Senhor da Guerra, de 1986. Alan Oppenheimer dá vida a vários personagens de fantasia, incluindo Falcor, Mork e o Come-Pedras. Oppenheimer trouxe uma versatilidade incrível para o filme, fazendo cada personagem soar único e memorável. Ele também é conhecido por seu trabalho de voz em He-Man e os Mestres do Universo e Transformers, os dois da década de 80. Gerald McRaney, como o Sr. Bucks, é o pai de Bastian, que luta para entender as necessidades emocionais de Bastian depois que a esposa faleceu, trazendo uma profundidade sincera para o personagem. Gerald McRaney também é conhecido por seus trabalhos em Simon e Simon, de 1981 a 1989, Major Dad, de 1989 a 1993 e Deadwood, de 2013 a 2018.
Sidney Bromley, como Andy Wook, é o excêntrico cientista gnômico que ajuda Atreyu em sua jornada. Bromley trouxe um toque de humor e excentricidade para o personagem, criando momentos memoráveis e engraçados do filme. Outros trabalhos notáveis de Bromley incluem O Demônio de Fogo, de 1967, Dragon Slayer, O Matador de Dragões, de 1981, e Anastasia, O Mistério de Anna, de 1986. Patricia Hayes, como Urgo, é a esposa de Andy Wook, que completa seu marido com o seu conhecimento de ervas medicinais, e trouxe também uma energia vibrante e cômica para o papel. Outros trabalhos de Patricia incluem Willow, Na Terra da Magia, de 1988, Um Peixe Chamado Wanda, também de 1988, e Blue Eyes, de 1992. Deep Roy, como Teeny Weeny, é o pequeno e valente cavaleiro que monta um caracol de corrida. Roy trouxe uma energia vibrante e uma presença cativante para o personagem. Deep Roy também é conhecido por seus trabalhos em O Mundo Fantástico de Oz, de 1985, Uma Estranha em Los Angeles, de 1988, e A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005. Tilo Bruckner, como Nightclub, é o parceiro de Teeny Weeny e um dos mensageiros que tentam avisar a Imperatriz Infantil sobre a ameaça do nada. Outros trabalhos de Tilo incluem Deu a Louca nos Nazis, de 2012. Thomas Hill interpreta o Sr. Coriander, o dono da livraria onde Bastian encontra a história sem fim. Hill trouxe uma presença misteriosa e intrigante para o personagem, tornando Coriander uma figura memorável no início da jornada de Bastian. Outros trabalhos de Thomas Hill incluem Os Homens São Homens, de 1971, Raposa de Fogo, de 1982 e A História Sem Fim 2, de 1990. Galera, sempre lembrando, esse QR Code que está aqui do ladinho é para ajudar a gente a manter o canal e continuar a trazer as melhores resenhas, aquelas pedidas por vocês. Pode ser 5 pila, 2 pila, 1 pila, o valor que vocês quiserem ou puderem contribuir mensalmente, já vai ser uma baita ajuda. É só apontar a câmera do celular, ir na página do LivePix e fazer a doação. Coloca o nome e, se quiser, também pode deixar uma mensagem. Mas se tu não puder ou não quiser, não tem problema, tá, pessoal? Não precisa fazer o Pix. Um like e um comentário já vai fazer uma baita diferença aqui pro canal. Valeu, de verdade, de coração. A História Sem Fim é mais um trabalho primoroso da dublagem brasileira dos anos 80, que deram vida à atmosfera mágica e à profundidade emocional do filme, permitindo que o público brasileiro se conectasse plenamente com a história e com os personagens. A História Sem Fim. Versão brasileira. Herbert Richards. Mas o que é isso? E quantos desejos eu posso ter? Então, o meu primeiro desejo é... Sou o único Atreyu do povo das planícies. Ficarei feliz em voltar e caçar o búfalo púrpura. Está na hora de comer. Quantos quiser. E quanto mais desejos tiver, mais maravilhosa a fantasia se tornará. Bastian, nós temos responsabilidades. E não podemos deixar que a morte da mamãe sirva como desculpa para não fazermos as coisas, não é? Você já foi o Capitão Nemo encurralado dentro do submarino enquanto o polvo gigante estava te atacando? Escute só isso, pode ser sério! Nós estamos com a mesma missão, mas se a Imperatriz não puder nos... Pois é, você está certo. Nós acampamos aqui por causa dessas rochas deliciosas. Pois é, nós os duendes moramos no sul. Desculpe, mas não é hora nem lugar para crianças. Se você é realmente o Atreyu que mandamos buscar e salvar o nosso mundo, nunca desista e a boa sorte encontrará você. A única forma de seguir numa missão... Fantasias não têm fronteiras. E eu tenho tentado ajudar. Elas parecem grandes, mãos muito fortes, não é? Nós não falamos com ninguém há milhares de anos. Eu sou especialista do Oráculo do Sul. Você vê o lugar certo, viu? Fica aqui, o observatório. Você e a droga do seu trabalho científico. O que o menino precisa agora é das minhas poções milagrosas. O menino... Ninguém em fantasia pode fazê-lo. Só uma criança humana.
pode dar a ela o novo nome. A História Sem Fim gerou 2 sequências. A História Sem Fim 2, o próximo capítulo, de 1990, e a História Sem Fim 3, Fuga de Fantasia, de 1994. Embora as sequências não tenham alcançado o mesmo sucesso do original, elas expandiram o universo de fantasia e trouxeram novas aventuras para os fãs. Falkor, o Dragão da Sorte, foi uma das criações mais complexas do filme. Ele foi construído como uma marionete gigante, medindo mais de 13 metros de comprimento, e precisava de mais de 20 pessoas para operar ele. Cada movimento de Falkor, desde o bater das orelhas até o piscar dos olhos, era controlado por membros da equipe, o que tornou as cenas com ele incrivelmente detalhadas e realistas. Noah Hathaway, que interpretou Atreyu, ele sofreu várias lesões durante as filmagens. Em uma cena de batalha, ele sofreu um ferimento no rosto que por pouco não arranca o olho dele. E na famosa cena do Pântano da Tristeza, ele quase se afogou. Hathaway demonstrou uma incrível dedicação para o papel, o que contribuiu para a autenticidade de todas as cenas de ação. Inclusive, a cena do Pântano da Tristeza é uma das mais emocionantes e difíceis de assistir. O nome já diz tudo, né? Pântano da Tristeza. Nessa cena, Atreyu perde seu cavalo e melhor amigo Artax. A filmagem, que deveria durar no máximo uma semana, precisou de aproximadamente 1 mês. Porque mesmo treinados, os cavalos usados para filmar a cena se assustavam constantemente. E afundar um cavalo várias vezes na lama não deve ser uma tarefa muito fácil. A reação de Noah Hathaway foi tão autêntica que se tornou uma das cenas mais memoráveis do filme. Triste. A música tema do filme, The Neverending Story, interpretada por Limahl, se tornou um grande sucesso internacional e um hino dos anos 80. Composta por Giorgio Moroder e escrita por Keith Forsey, a canção atingiu o top 10 das paradas de diversos países e continua sendo uma parte icônica da cultura pop, inclusive sendo descoberta recentemente por fãs da série Stranger Things. O vilão Mork, o lobo, ele também foi uma marionete complexa, exigindo múltiplos operadores para dar vida para o personagem, com um operador controlando a boca e os olhos, enquanto outros cuidavam dos movimentos do corpo. A aparência ameaçadora e realista de Mork foi fundamental para as cenas de suspense do filme, e eu vou te dizer, dava medo mesmo. Tammy Stronach, que interpretou a Imperatriz Infantil, ela tinha apenas 11 anos durante as filmagens. E no início da produção, ela perdeu os 2 dentes da frente, o que resultou no uso de uma prótese dentária. Ela teve que passar 2 semanas se adaptando à dentadura para poder começar as filmagens. Ela se saiu muito bem e a performance graciosa e emocionante deixou uma marca duradoura nos espectadores. Apesar do sucesso, Stronach decidiu não continuar com a carreira de atriz, optando por se concentrar em estudos e também em outras paixões. A História Sem Fim não é apenas um filme baseado num livro. O próprio livro, dentro do filme, foi meticulosamente criado. A capa do livro foi feita com um cor especial e adornada com o símbolo da Aurin, que se tornou um ícone entre os fãs. Esse livro foi feito para parecer realmente antigo e misterioso, capturando a essência do que Bastia encontraria em uma livraria mágica. A História Sem Fim também foi adaptada para videogames, incluindo um jogo de aventura lançado para o Atari 8-bits em 1985. O jogo permitia que os jogadores controlassem Atreyu numa jornada para salvar a fantasia. Era uma aventura textual, ou seja, tu interagia com o jogo digitando comandos em vez de controlar um personagem visualmente. Era uma experiência bastante diferente dos jogos gráficos que a gente está acostumado nos dias de hoje. Mas naquela época era simplesmente sensacional. E uma última curiosidade a respeito da dublagem. Olha só,
No original, em inglês, quando Bastian vai até a janela e grita o novo nome da Imperatriz, Moonchild, ou Filha da Lua, Criança da Lua, no dublado o Bastian grita só "Vou ajudá-los". E eu só percebi isso agora, quando eu assisti de novo para fazer a resenha. Esse nome simboliza pureza, mistério, poder, sendo uma escolha poética e significativa para a personagem que representa a essência e a magia do reino de fantasia. Mas eu não faço a mínima ideia de por que o diretor de dublagem resolveu fazer isso e essa mudança. E onde assistir esse clássico da fantasia? Como sempre, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme A História Sem Fim está disponível nas plataformas de streaming da Apple TV, Microsoft Store, Prime Video e também no Max. Mas vocês sempre vão ter que confirmar a disponibilidade. A História Sem Fim define o conceito de fantasia, não só dentro dos filmes, mas também na vida. Se a gente avaliar filosoficamente cada cena do filme, a gente vai encontrar milhares de referências subjetivas a respeito de luto, tristeza, raiva e dor, alegria, perseverança, amizade e esperança. E tantas outras que dariam um vídeo só sobre isso. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é a fantasia. Esse é o real motivo de eu amar tanto essa obra. É aquele momento em que a Imperatriz diz para o Bastian que ele não pode parar de sonhar nunca, que para a fantasia continuar existindo, ele tem que continuar acreditando e criando novas histórias. Para mim, A História Sem Fim é exatamente isso. Um filme, uma obra que toca sublimemente o coração de crianças e adultos com a mesma intensidade. Através das aventuras de Bastian e Atreyu, o filme nos ensina a importância de acreditar nos nossos sonhos e enfrentar os desafios da vida com coragem e criatividade. Pensem nisso. Não te esquece de comentar qual é o teu filme de fantasia favorito. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa um like para o algoritmo entender que a gente é relevante aqui no YouTube e compartilha para a gente continuar crescendo e trazendo os melhores conteúdos nostálgicos das décadas perdidas. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui para rebobinar comigo junto pela magia da nostalgia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!